Olá, tudo bem? Meu nome é Adriane. Convido você para ficar comigo até o final desse vídeo. Nele, vamos dar continuidade aqui aos estudos deste livro, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Este livro é incrível. Vamos compartilhar com você mais um capítulo aqui deste livro. Estamos no capítulo 2. Vamos ler mais uns tópicos aqui do capítulo 2 e vamos comentar. Bora pro conteúdo. Vamos lá. Vamos pegar então o capítulo 2 aqui deste livro. O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Este livro é incrível. Acredito que vai ajudar muitas pessoas. Capítulo 2. Joseph Murphy nos diz aqui, ó, como a autossugestão elimina o medo. O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo, tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. Janete era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. Três vezes antes, quando cantava para diretores, não se saíra bem. A razão, medo de fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesma: quando chegar a hora de eu cantar, vou ser horrível, nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim e vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. Então vamos dar uma paradinha aqui para nós comentar um pouquinho esse tópico. Olha só que aula, gente. Olha só. Essa moça, ela se sentia com medo de fracassar. Ela estava cheia de medo. Por mais que ela possuísse uma voz maravilhosa, ela deixava o medo que ela tinha, dominá-la. E assim ela estava quase desistindo, porque ela começou a sentir muito medo e aquele talento que ela tinha dentro dela, o medo estava tomando conta. Ela tinha medo que as pessoas estavam rindo dela, que ela não ia conseguir. Continuando aqui, ó. A mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fossem um pedido e passou a dar-lhes realidade e fazer com que isso acontecesse. A causa era a autossugestão involuntária. Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção profundos, que por seu turno se tornaram realidade. Então, os medos que ela tinha se tornaram realidade. Ela tinha um talento incrível, mas essa moça, em vez de se sentir confiante, em vez dela se sentir que ela ia ser melhor cantora, ela sentia medo de fracassar, medo que as outras pessoas não iam gostar. E foi isso que aconteceu. Ela não estava conseguindo o papel dela, porque ela sentia que ia fracassar. Mas aí
Vocês vão ver agora, ela mudou. Ó, continuando aqui, a jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia, trancava-se em um quarto silencioso, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos, tanto quanto podia, aquietava o corpo e mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Então, o que ela fez aqui? Ó? Ela combateu. Isso aqui é o que tu pode fazer com a tua vida. Não é contando uma historinha dessa moça. O Dr. Joseph Murphy traz nesse livro muitas coisas que aconteceram com as pessoas. Então, essa moça, realmente, ela sentiu um medo muito grande. E esse medo tomou conta dela. Mas o Dr. Joseph Murphy nos ensina, através dessa história dessa moça, que ela estava perdendo o controle, ela não ia conseguir o papel. Tanto é que ela fez várias vezes o teste e não passou. Mas quando ela mudou a autossugestão negativa para positiva, ela mudou a história dela. Olha só. Então, olha o que ele nos diz aqui, ó. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, repetia lenta, tranquilamente, com confiança, essas afirmações de 5 a 10 vezes por dia. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco. Pensa, hein? Que aula, gente! Olha só. Então, essa moça, ela conseguiu combater a sugestão negativa com uma positiva. E é isso que você pode fazer na tua vida hoje. Olha só, o que ela fez. Quando você silencia a tua mente, você consegue impregná-la com autossugestões positivas. Você silencia, você vai para um lugar. Eu digo para vocês umas 2 vezes por dia, já estava bem legal. Tipo uns de meio-dia, à noite, antes. Como ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó, fazia 3 vezes ao dia e uma à noite antes de dormir. Porque quando você silencia a tua mente, você consegue impregná-la com autossugestões positivas. E se você impregnar a sua mente dando sugestões positivas antes de você ir se deitar-se, vai ser melhor ainda. Porque quando você dorme, o teu subconsciente não dorme. Ele fica a noite toda acordada e fica trabalhando. Então, quando você dá uma sugestão positiva para ele antes de você dormir, você vai deitar, você vai dormir e o teu subconsciente vai ficar trabalhando para você. Vai ficar ali. Se você escuta uma sugestão negativa antes de dormir, ele fica também trabalhando no negativo. Mas eu digo para você, silencia a tua mente,
Vá para um lugar calmo, relaxe, sature teu subconsciente de sugestões positivas. Faça sugestões antes de dormir, sessões antes de dormir, para que você sature o teu subconsciente de autossugestões poderosas. Vamos continuar aqui, mais um tópico maravilhoso deste livro, O Poder do Subconsciente. Vamos lá. E ele continua aqui, ó, o Dr. Joseph Murphy. Você aceitou qualquer uma dessas? Ó. Você aceitou qualquer uma dessas? Dr. Joseph Murphy nos pergunta. Desde o dia em que nascermos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. Vejamos exemplos de algumas delas. Pense aí com você se você já aceitou algumas dessas sugestões negativas. Você não pode, você jamais chegará a ser alguém, você não deve, você vai fracassar, você não tem a menor chance. Você colabora para torná-la realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhe eram importantes. Não sabia o que fazer. A mente, tanto consciente quanto subconsciente, era um mistério sobre o qual você nem pensava. Como adulto, porém, você tem capacidade de fazer opções. Pode usar autossugestões construtivas, que é uma terapia de recondicionamento para mudar gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo, que de outra maneira poderia deformar-lhe o padrão de vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. Então, qual era as heterossugestões que você recebia na infância ou que você recebe até hoje? Qual é a heterossugestão que você recebe em sua vida ou recebia? Aqui eu falei alguma delas, né? Tipo, você não pode, você jamais chegará a ser alguém, você não deve, você é velho demais e entre outras. Pegue aí qual é a sugestão negativa que você recebia, assinale e depois coloque uma positiva, que você vai ver a sua vida ser transformada. Bote sugestões positivas, que você vai ver a sua vida ser transformada. Vamos continuar aqui. Olha o que o Dr. Joseph Murphy nos diz aqui, ó. Você pode combater sugestões negativas. Pegue o jornal ou ligue a TV no telejornal. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade, medo, preocupação, ansiedade e desastre iminente. Se os aceitamos e internalizamos, esses pensamentos de medo podem levar-nos a perder a vontade de viver. Então, o que o Dr. Joseph Murphy nos diz aqui, ó? Que se nós internalizarmos tudo que a gente vê no telejornal, nas notícias, a gente pode perder aquela vontade de viver. Porque se você botar medo,
mágoa, ódio, tudo em você chega um ponto que você não quer mais viver. Então, você tem o poder para decidir qual sugestão você vai colocar em sua vida. Você vai colocar sugestões positivas ou negativas? Olha o que ele nos diz aqui, ó. Examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você não tem que ficar indiferente a heterossugestões destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se fizer um esforço de memória, poderá facilmente lembrar-se de como seus pais, amigos, parentes, mestres e colegas contribuíram com inúmeras sugestões negativas. Estude as coisas que lhe disseram, examine-lhes atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda com uma finalidade oculta, que era e é controlá-lo, instilando-lhe medo, porque muitas heterossugestões que você aceitou na tua infância era lá dos teus pais, de te controlar, dos pais dos teus pais que controlavam eles, então foi passando de pai para filho. Mas hoje você tem o poder aí dentro de você de mudar a tua história, porque você pode combatê-las com autossugestões positivas. Falando ao contrário, se tá aqui, ó, dizendo, você não pode, você fala para si mesmo, eu posso. Você jamais chegará a ser alguém. Eu vou conquistar aquele sonho que eu quero. Aqui, você não deve. Eu mereço. Eu mereço. Eu devo. Eu consigo. E assim por diante. Eu não sei qual é a sugestão negativa que você escutava na infância. Mas, como diz o Dr. Joseph Murphy, se você fizer uma análise em tudo que você recebia na infância, ou até mesmo o que você aprendeu com a sociedade, com tudo, você vai ver que você tem muita heterossugestões negativas, mas você pode combatê-las. Para isso, primeiro você tem que combater as sugestões que você escutava na infância. Vamos encerrar essa aula. Vamos deixar para o próximo capítulo para a gente finalizar, porque senão vai ficar muito longa essa aula. Fique com Deus, até a próxima aula.